consegui por motivo de trabalho, mas estamos aqui. Os dias que eu pude também eu vim, e que o Senhor seja engrandecido. Amém? Nós vamos ler o texto que diz assim, bem conhecido da igreja já, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Esse é o texto que nós vamos meditar. Mas antes de entrar nele, irmãos, eu fiquei pensando, o tema desta noite é a fé que nos traz descanso e segurança. E eu fiquei pensando, Deus, como descansar e ter segurança nos dias atuais que nós vivemos? Porque nós estamos num tempo tão difícil, né? É guerra lá com Israel, Ucrânia, essa questão do nosso país, o governo todo bagunçado. Então está tudo parecendo que um caos. E eu falei, Deus, como? Como descansar? Diante das adversidades que vêm, dos problemas que às vezes são inesperados. Ontem a gente ouviu bastante sobre isso. Chegam sem pedir licença, simplesmente chegam. Como descansar? Como se sentir seguro emocionalmente diante de tudo isso? E aí o Senhor me levou a esse texto. Mas antes dele, eu quero falar um pouquinho sobre fé. Porque precisamos ter fé. Porque não são coisas que nós conseguimos dominar com a nossa mão, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades. Fogem completamente dos nossos controles. Então, eu falei, Deus, a gente precisa dessa fé. E que fé que é essa? Em quem é que a gente tem que confiar? Onde nós devemos depositar, né? E aí eu fui buscar um pouquinho. Fé segundo o dicionário. Diz assim, confiança absoluta em alguém ou em algo. E aí a fé segundo a Bíblia. Uma convicção firme do invisível. Como se fosse palpável. E o resultado desta fé é a obediência. E Hebreus 11:1 diz assim, fé é a certeza, a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Fé é a certeza, a confiança daquilo que esperamos. Quem é esse daquilo? Jesus. Jesus, Ele é quem esperamos. Amém? E a certeza do que não vemos é Jesus também, porque nós não vemos, mas nós temos certeza de que Ele existe e é real. Amém? Então, a fé que nós vamos falar nesta noite, que é essa fé que nos traz descanso e segurança emocional, é em uma pessoa. Não é em qualquer coisa. Está firmada no Senhor. Amém? Fé é a certeza de que Jesus é quem esperamos. Não vemos, mas temos certeza de que Ele existe. E essa espera nele não é sentar e aguardar. Nós esperamos nele, mas é uma espera vivendo. E de que maneira nós vivemos? Conduzindo as nossas vidas de acordo com aquilo que Jesus deseja.
Amém? E o que Ele deseja está na palavra dEle. Então, é dessa maneira e dessa forma que nós vamos conduzir a nossa fé. Então, a fé que nos traz descanso e segurança deve ser a fé em quem Deus é. Fé em alguém. E esse alguém é Deus, é Jesus. Amém? Então, agora nós vamos para o texto que nós lemos. Porque esse texto ele é rico e ele fala que Deus é socorro e Deus é refúgio. Então, no versículo 1, nós já lemos isso. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é auxílio presente. Então, queridos, fé em quem? Para ter descanso e segurança. Fé no Deus que é socorro e refúgio. E auxílio sempre presente. Amém? Deus, Ele é soberano. No versículo 6 diz. Vamos ler. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele é soberano e rei, porque nenhum outro reino poderia se abalar se não fosse um rei falando. Então Ele é rei, Ele é soberano. E por isso nós devemos colocar a nossa fé nele. Não é em qualquer pessoa, é naquele que é rei e soberano. Amém? Deus é onipresente. É uma presença constante, irmãos. O verso 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em tudo. Ele conhece todas as coisas. Nós vamos falar um pouquinho aqui também da onisciência. Mas Ele está presente. Você não está só de maneira nenhuma. Então, a fé que nós devemos ter é nesse Deus que é presente. Independente daquilo que a gente está passando. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Ele é o Senhor dos exércitos que está conosco. Ele é a nossa torre segura. Em Salmo 139, do 7 ao 10, também diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então esse é o nosso Deus que é presente, queridos. Não precisamos nos abalar demais com as coisas que sobrevêm a nós, porque Ele está conosco, amém? O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é poderoso. Ontem nós ouvimos falar também um pouco disso, mas no verso 8 diz, do texto que nós lemos em Salmo: venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. O 9 também: Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Esse é o nosso Deus que tudo pode, amém? Ele faz essas coisas, irmãos. Ele pode fazer qualquer coisa. Tudo que nós precisamos que alguém faça por nós, devemos recorrer a Ele, porque Ele pode fazer. Em Jeremias 32:17 também diz: ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra. Pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Então nada é difícil demais para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Confia, queridos. Pode confiar. Nele nós podemos confiar, porque esse Deus, Ele é poderoso. Amém? Deus é onisciente. Verso 10 diz assim: parem de lutar. Em algumas traduções diz aquieta-se, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui no meu está: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus sabe de todas as coisas. Saibam, Ele é Deus. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo e nada sai do controle dele, amém? Diz assim também em Salmo 139, do 1 ao 4.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então não há nada que o Senhor não saiba. Não há nada que Ele não perceba, não há nada que Ele não possa, não há nada que Ele não veja, amém, queridos? Ele está presente, Ele pode tudo e Ele sabe de tudo. Então podemos confiar, é uma pessoa em quem devemos depositar a nossa confiança, amém? Deus é justo. E aí eu saio um pouquinho só aqui desse texto, mas ele também fala aqui de justiça, porque todo rei que é soberano é justo, amém? Diz assim, Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então nós estamos aprendendo aqui, queridos, um pouquinho de quem Deus é, porque nós precisamos saber quem Ele é para que a gente possa confiar. Não dá para confiar em qualquer pessoa, não é mesmo? Não dá para confiar coisas que nós temos por preciosa nas mãos de qualquer pessoa. Eu tenho uma filha, quem tem filhos aqui vai concordar comigo. Se nós estamos num ambiente onde nós temos muitas pessoas que nós não conhecemos, a gente fica tranquilo de deixar os nossos filhos soltos? Não ficamos, porque não conhecemos. Então nós precisamos conhecer esse Deus para que a nossa fé seja uma fé real e verdadeira nele, porque Ele é digno de confiança, amém? Aleluias. Deus é verdade e não mente. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Então Deus é verdade, por isso é digno da nossa confiança, amém? Deus é paz, Hebreus 13:20. O Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então Ele é o Deus da paz. Se você está passando por algum momento de agitação, algum momento turbulento, o nosso Deus, Ele traz paz, porque Ele é o Deus da paz, amém? Deus é imutável. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então o Senhor declara através da palavra dele que não muda. Então aquilo que ele prometeu, aquilo que ele diz na palavra dele que ele de fato é. Porque o Senhor não muda. A palavra do Senhor diz, amém? Deus é eterno. Isaías 40:28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aleluia, Deus é eterno. E por isso, queridos, nós não precisamos temer o que pode nos acontecer aqui nesta terra, porque é para lá que nós vamos, para a eternidade junto dele. E enquanto nós estamos aqui, ele fala que ele não se cansa. Ele nem fica exausto, ele sabe tudo, ele é eterno, ele é imutável, ele dá paz, ele é a verdade, ele é justo, onipresente, onipotente, imutável. Então, Deus é maravilhoso. Ficaríamos aqui, irmãos, a noite toda falando de quem Deus é, porque a Bíblia ela é muito rica de coisas que falam a respeito do nosso Deus. Mas é porque Ele é que nós podemos confiar. É porque Ele é que nós devemos descansar. E nós só conseguimos fazer isso conhecendo Ele através da sua palavra. Porque a palavra dEle é a verdade. Amém? Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Esse versículo ele é maravilhoso. Porque aqui está falando sobre um monte. Ontem nós vimos uma ilustração, uma foto, sobre um monte também, né? Umas montanhas. E é pensando até naquela quem esteve aqui, né? Pode pensar agora naquela foto que nós vimos. Aqueles montes, eles não podem se abalar. Assim é o que o Senhor está dizendo, que aqueles que confiam nele também são.
Os que confiam no Senhor são como aqueles montes. Os ventos sopram, as ondas vêm, as tempestades, as guerras, mas não se abala, porque firme está a sua confiança no Deus que é poderoso. Amém? Aleluia. Então, como podemos descansar? Confiando nesse Deus. E qual é o convite desse Deus para nós nesta noite? Mateus 11, 28 ao 30 diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fui olhar o que seria esse jugo, irmãos. Ele é um instrumento de madeira, que é, na verdade, quem coloca, né, os donos de bois, de cavalos, costumam colocar isso nos bois para levar uma carroça. Então é um jugo de madeira grande, que ele coloca o boi aqui no pescoço e o outro põe também. O que Jesus nos convida nesta noite é isso. O meu já está, Jesus está falando. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê, queridos? Porque Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho, vamos colocar assim. Então Ele é mais experiente, Ele já conhece o caminho, Ele é mais forte e Ele sabe tudo. Então assim, se eu colocar o meu pescoço no jugo de Jesus, eu não vou precisar me cansar tanto, porque eu não vou me preocupar com o caminho, porque Ele é o caminho, Ele sabe. Eu não vou precisar ficar tão cansada, porque Ele é mais experiente, mais forte. Então eu não vou me desgastar demais, porque Ele é forte e vai nos ajudar na caminhada. Então a palavra do Senhor nos convida, só que precisamos ter relacionamento com Ele. Não dá só para a gente ter isso vindo nos cultos ou numa campanha, irmãos. Essa é a verdade. É muito bom estar em campanha, é muito bom cultuar, mas nós precisamos desenvolver uma relação com Ele. E isso não é no culto. No culto a gente pode vir e encontrar alívio. Porque aí vem uma palavra direcionada, de repente numa situação que nós estamos passando, e o Senhor nos alivia através de um cântico, através de uma saudação, através de um abraço de um irmão. Isso nós encontramos alívio. Mas aqui o Senhor nos convida para a gente tomar o jugo dEle e aprender com Ele. Então isso não é uma questão assim, que hoje eu consigo. É uma questão de vivência, a gente precisa conhecer, precisa caminhar com Ele. Porque Ele fala, aprendam de mim. Então aprendam, é aprender cada dia, é aprender todo dia, é aprender toda hora. Porque nós não sabemos de nada, nós queremos saber. E Deus às vezes nos fala o que vai acontecer, mas nem sempre Ele fala, porque a gente nem suporta. Se a gente sabe de outro que está vivendo uma situação difícil, imagina, a gente já sofre, já perde a paz, o sono. Imagina se nós soubéssemos tudo o que ia acontecer conosco. Nós morreríamos antes, fato, porque nós não temos essa estrutura. Mas Ele está convidando, venha, coloca o teu jugo aqui, porque você não vai se cansar demais. Você vai ter descanso, vocês vão encontrar descanso. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vivemos num mundo onde as cargas são demais, né? Hoje em dia, a gente estava comentando esses dias sobre o trabalho. A gente trabalha horrores e nem recebe por isso. Porque a gente entra num horário, sai muito depois, ou às vezes sai no horário, e aí eu vou falar de mim, eu saio da empresa, chego na minha casa e continuo trabalhando. É uma carga a mais, é uma carga excessiva. Só que não são só essas cargas. Agora não é defendendo, tá, irmãos? Mas vou falar das mulheres. É uma carga, às vezes, excessiva. A gente trabalha fora, chega em casa, tem filho, às vezes, né, não tem ninguém para dar um suporte. Então aí tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que cuidar da casa. É uma sobrecarga.
Então nós vivemos assim. Os homens muitas vezes têm que se sujeitar na empresa, trabalha tantas horas, mas sai de lá, continua também trabalhando, ou então lá mesmo, continua, excede, mas não sei quantas horas. Por quê? Porque o mundo está vivendo assim. E nós estamos no mundo, para isso nós não temos como fugir. Só que a palavra do Senhor diz que nós não precisamos andar assim com a nossa vida espiritual e emocional. Porque aí Ele vai nos ajudar quando nós nos submetermos a Ele. Amém? Porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele tem um jugo que é suave e o fardo dele é leve. Às vezes nós estamos sobrecarregados demais porque nós queremos dar conta da nossa vida sozinhos. E a nossa vida foi entregue ao Senhor. Então, algumas decisões não somos nós quem vamos tomar. Ele é quem deveria tomar. Mas às vezes nós nem perguntamos para Ele. E aí fica difícil, né, irmãos? Então, o jugo é isso. Nós precisamos colocar o nosso pescoço junto com o de Jesus nesse jugo, porque Ele conhece todas as coisas, amém? Salmos 91:1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Mais um versículo que fala sobre descanso. Quem é que pode descansar? Quem habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é abrigo, amém? Ele, através da sombra dele, nós descansamos. Quando nós colocamos a nossa vida diante dele, quando nós moramos no abrigo do Altíssimo, nós descansamos à sua sombra. Salmos 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele. É um convite que o Senhor também nos faz nesta noite. Precisamos descansar, não vamos ter o controle de tudo. Queremos ter, mas não temos. Então nós precisamos descansar em quem nós confiamos, em quem pode de verdade fazer algo por nós. E aí nós podemos aguardar por Ele, amém? Jeremias 31:25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, se você se sente exausto, se você se sente enfraquecido, esse Deus está aqui nesta noite para restaurar a sua força, o seu ânimo, porque Ele restaura o exausto e sacia o enfraquecido, amém? Êxodo 33:14 diz: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhes darei descanso. Então, queridos, quer descanso? Ande com o Senhor, porque Ele nos acompanha e Ele tem descanso para as nossas vidas, amém? 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido o cuidado do Senhor na minha vida. E se você tem percebido, glorifique a Ele. Porque Deus é esse Deus que cuida e cuida de perto, irmãos. Ele cuida nos detalhes. Não é demagogia, é a palavra dEle. Ele cuida de nós, amém? João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então o Senhor, Ele está tratando conosco de tudo aquilo que abala a nossa fé, a nossa vida. Ontem nós ouvimos bastante sobre o medo. E quantas vezes nós não tememos? É real, irmãos. Nós não somos esses super-homens e mulheres. E não é porque nós estamos hoje aqui ouvindo todas essas coisas que nós não vamos temer. Nós vamos, mas agora a gente já sabe a quem recorrer e onde depositar a nossa fé. Quando a gente se vê abalado, quando a gente se vê, um pouco com os ânimos mais alterados, nós temos que correr para esse que tudo pode. Porque o Senhor é quem nos dá a paz. O Senhor é quem fala que está conosco, que não precisamos temer. Então Ele sabe o que Ele está falando. A palavra dEle é viva, a palavra dEle é verdade. Então nós precisamos confiar e viver. Não é uma
instrução apenas, uma informação apenas. É a palavra real do Senhor. Ela é vida para nós. Se nós a praticarmos, nós viveremos muito melhor e avançaremos, com certeza, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele diz. Amém? Diz aqui também Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então o Senhor é quem nos guarda em perfeita paz, porque o nosso propósito deve estar firme, porque confiamos nele. Amém? Isaías 41:10 também diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Então não precisamos temer, amém? O Senhor está conosco. Ele está dizendo, eu estou com vocês. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Ele se declara o nosso Deus. Não é porque nós estamos aqui para falar, é porque Ele diz na palavra dele que é. Então, por isso, nós podemos falar e anunciar. Não tenham medo, eu sou o seu Deus. Ele declara nesta noite para você, eu sou o seu Deus. Não precisa temer, não precisa ficar com o coração temeroso demais, não precisa perder a paz, porque Ele está conosco cuidando de tudo, amém? Irmãos, meditando nessa palavra eu aprendi tanto, porque eu falei, Deus, como eu preciso crescer em tudo isso, né? Nós aprendemos, não é porque nós falamos da palavra, é que nós já sabemos tudo, ou que nós praticamos tudo, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós nos colocamos para estudar algo da parte do Senhor, o Senhor nos ensina e é poderoso, porque como a gente tem dificuldade de confiar. Como a gente tem dificuldade de confiar. Eu fiquei falando com o Senhor nesta manhã, eu falei, Deus, que a gente te conheça melhor, para que a gente possa confiar mais naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. Porque às vezes nós colocamos na mão do Senhor, mas nós tiramos, porque nós não vemos. Às vezes não está acontecendo nada. Você está orando, você está buscando, você jejua, você faz propósito, você faz campanha e nada está mudando. Está tudo igual. Parece que não sai desse capítulo. E aí eu falei, Deus, aí a gente tem a tendência, a gente é tão tendencioso de ir lá e tirar da tua mão e querer resolver com o próprio braço. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que Ele abra o nosso entendimento para que a gente compreenda a palavra dEle. E o nosso coração entenda que não é o nosso coração que determina nada. Nem aquilo que nós sabemos. É aquilo que a palavra de Deus diz. Se ela diz, acontece. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se Ele faz, queridos, nada pode mentir. Porque Ele não mente. Então Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Precisamos confiar. Mas para confiar, precisamos conhecer. Porque não confiamos em quem não conhecemos. E aí, irmãos, eu já estou indo para o final aqui. Para as minhas conclusões. Algumas dicas para que a gente faça isso diariamente. Porque não é fácil. Se eu falar para vocês que hoje a gente vai sair daqui e a gente já vai estar gabaritado nesse tema, não estaremos. Porque hoje ainda pode ser que venha alguma notícia desagradável. E aí como que nós vamos agir? Nós não estamos preparados. Minha avó sempre falava isso. Quando a gente falava alguma coisa para ela, ou alguém falava alguma coisa que ela não gostava, ela ficava quieta. E a gente, vó, mas por que não respondeu? Ela, eu não estava preparada. Realmente, nós não estamos preparados. Por isso que a gente se abala tanto. Mas por que também? Porque nós não estamos com os nossos olhos naquele que é tudo isso que nós ouvimos nesta noite. Precisamos fazer tudo isso real nas nossas vidas diárias, amém? E aí, irmãos, como? Salmo 143:8, Davi diz assim: faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Então aqui é a primeira dica. Pela manhã, faz-me ouvir o teu amor leal. Tenha um contato com o seu Deus todos os dias. Se conseguir pela manhã,
ótimo. Se não, encontre no meio do seu dia algum momento para que você se encontre com Ele. Senhor, faz-me ouvir o teu amor leal, pois em ti confio. Aí nós vamos orar, nós vamos meditar. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque nós não sabemos, irmãos. Nós queremos saber. Nós achamos que sabemos, mas quase nunca sabemos. Então o Senhor, Ele sabe, porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que esse que é o caminho nos mostre o caminho que devemos seguir. Nos faça entender, compreender qual é a forma que devemos conduzir as nossas vidas. O que, Senhor, que o Senhor quer que nós coloquemos os nossos ouvidos atentos, porque nós não precisamos emprestar os nossos ouvidos para os noticiários que só tiram a paz da gente. Nós não precisamos emprestar os nossos ouvidos para quem só murmura, porque isso vai trazer murmuração para as nossas vidas. Nós não precisamos também emprestar a nossa boca para ficar só reclamando, porque não vai melhorar aquilo que está ruim se a gente só ficar reclamando. Então, que a gente possa colocar isso em prática nos nossos dias, todos os dias, amém? De preferência, se conseguirmos pela manhã. Em Salmos 34:5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, não ficarão desapontados nem confundidos. Então, queridos, mais uma dica: que o Senhor seja em quem os nossos olhos estejam fixos. Com os nossos olhos diante dEle, olhando para Ele, nós ficaremos radiantes de alegria, não ficaremos desapontados, confundidos e nem decepcionados. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu já vivi algumas situações que eu me decepcionei demais. E aí o que o Senhor me fez entender? Que das pessoas eu não tenho que esperar nada, a não ser que ela continue sendo pecadora como eu sou. Infelizmente, nós nos decepcionamos mais porque nós elevamos demais o nível de confiança e expectativa nos outros. E o ser humano, a única coisa que é certa é que ele vai decepcionar. Nós decepcionamos, irmãos. Nós erramos. Nós somos falhos, vulneráveis. Nós somos limitados. Nós temos dificuldade de honrar com a palavra que nós falamos. Nós até queremos, mas nós somos assim. E não podemos mudar isso. Desde que o Senhor não esteja sendo quem direciona as nossas vidas. Se Ele estiver, teremos mais facilidade. Porque Ele é. E aí, como Ele é, nós seremos. É o que diz a palavra dEle. Seremos uma cópia dEle, amém? Então, Deus, Ele pode fazer isso conosco. Então devemos olhar para Ele quando vier a adversidade, quando vier o cansaço, quando vier o desânimo, quando você se sentir abatido, olhe para Ele. Porque meditando ainda nesse texto, eu até trouxe uma vez aqui numa ministração do louvor, eu fiquei meditando, irmãos, como é que os apóstolos em prisão conseguiam cantar, conseguiam dormir. Eu falei, Deus, parece loucura. Não é real isso, parece que é de outro planeta. Mas não é, irmãos. É porque Jesus traz tudo isso. Quando nós temos um coração voltado a Ele, quando nós temos uma fé que é inabalável, nele, não é em qualquer coisa, é nele, porque Ele é essa rocha firme e inabalável, amém? Nós podemos passar por todas as adversidades, podemos passar pelas fornalhas, podemos passar pelas tempestades, podemos passar pelas guerras e continuar perseverante, porque Ele está conosco, amém? Glória a Deus. Precisamos olhar para Jesus, precisamos contemplar quem Ele é. Porque aí, irmãos, a gente vai tirar a nossa mente daquilo que tira a paz. Somente assim a gente consegue, amém? Para finalizar, Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos, eu aprendo com esse versículo que a minha mente e o meu coração, ele só é guardado quando eu coloco em Cristo Jesus. Quando eu vejo e olho para Ele, porque Ele é quem tem a paz que excede todo entendimento. Muitos buscam a paz em N coisas, no trabalho, né, em várias coisas. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa paz, ter certeza de que ela vem do Deus que é o Deus da paz. Porque Ele é quem dá a paz que excede todo entendimento. E é Ele quem está dizendo que guardará a nossa mente. Tudo que é guerra hoje para nós, né, trazendo para nós aqui, que estamos no Brasil, que não temos guerras assim, né, igual os outros países, nós estamos falando de guerras internas, interiores. Então aqui o Senhor está dizendo para nós que Ele, que é o Deus da paz, que tem a paz, né? Então Ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Então quando nós colocarmos as nossas ansiedades em oração, suplicando ao Senhor, Ele vai trazer essa paz e vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque com a nossa mente e o nosso coração guardados, nós não ficaremos abalados. Amém, queridos? Então nós precisamos que o Senhor seja o centro de tudo, que Jesus, Ele ocupe todas as áreas das nossas vidas e que a gente possa colocar nele toda a nossa expectativa. Aí eu digo para vocês, nele nós podemos aumentar a nossa expectativa lá no topo, porque Ele não decepciona, Ele não trai, Ele não mente, Ele não confunde, amém? Glória a Deus, nós estamos aqui porque nós temos essa certeza nele. Então, se não confiamos nele, não há descanso. E muito menos segurança emocional. Portanto, coloquemos a nossa fé em Jesus. Porque Ele não decepciona, amém? Ele é digno de toda confiança. De novo, zere a expectativa no outro. Se a gente conseguir fazer isso, irmãos, é porque a gente é muito tendencioso, né? Mas se a gente conseguir olhar para o outro e falar o máximo que ele pode me devolver é errar comigo, tudo que ele fizer de bom vai ser uma bênção para nós. Porque a expectativa é zero, então tudo que vier de bom é glória, é bênção. Mas no Senhor não. No Senhor aumente a expectativa. O termômetro tem que estar lá no topo, porque Ele é digno de toda a confiança, amém? Toda a expectativa nele não é frustrada. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite. Que Jesus, Ele seja esse em quem você deposita a sua confiança. Porque aí, irmãos, nós teremos descanso. Hoje em dia é um tempo difícil de falar de descanso, mas não é um descanso só do corpo, é um descanso da alma e da mente. Nós estamos sempre muito cansados e sobrecarregados. Então, segurança emocional e descanso para as nossas almas nós encontramos nele. Não tem como fugir. Amém? Eu gostaria de cantar só um trechinho de um louvor. E eu gostaria que você já se colocasse de pé para nós orarmos. Amém? Aleluia. Diz assim: eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz
trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Esse é o Deus que está conosco. Amém? Vamos orar, queridos? Coloque-se diante do Senhor e fala para o Senhor se você estiver cansado, se você estiver sentindo qualquer insegurança. Fala: Deus, hoje eu aprendi quem Tu és, que o Senhor me ajude a colocar em prática. Amém? Deus bendito e maravilhoso. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos declarar, Deus, que com o Senhor nós sabemos que podemos, mas sem o Senhor não vamos dar conta, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a depositar a nossa confiança em Ti, depositar a nossa fé no Senhor, porque a fé que é do Senhor, que é no Senhor, é uma fé que é inabalável. Então nós não temeremos, Senhor, nós continuaremos perseverantes, sabendo que o Senhor está no trono e não muda, ó Pai. O Senhor é quem tem o controle de tudo, o Senhor é quem faz, ó Deus, e acontece. A Tua palavra diz que por meio da Tua palavra o que não existia veio a existir. Então, Deus, que a nossa fé, que a nossa confiança esteja no Senhor. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a olhar para Ti, nos ajuda a copiar tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor faz, porque o Senhor continua fazendo, o Senhor não mudou, o Senhor não muda, e o Senhor, ó Deus, está conosco, aleluia. A palavra do Senhor nos garante. Não são as guerras, não é aquilo que sentimos, ó Deus, que determina, mas é a Tua palavra. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é real, aleluia. Ela é viva e ela traz, Senhor, mudanças, transformações. Ela, Senhor, é quem liberta, aleluia. Ela é quem traz paz, ela é quem traz alegria, ela é quem traz segurança, Senhor. O Senhor é o nosso Deus que está conosco todos os dias. O Senhor é quem, ó Deus, sabe o que vai acontecer, e por isso, Deus, nós estamos diante de Ti, porque nós queremos, ó Pai, colocar o nosso pescoço, Senhor, no Teu jugo. Nos ajuda, Senhor, a entregar as rédeas para Ti, porque o Senhor é o nosso Deus que conhece tudo. Ah, Deus, o Senhor sabe o que vai acontecer. A Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então em Ti, Senhor, nós teremos vida, nós teremos paz, segurança, descanso, Senhor. Pai, estamos no momento, Deus, da vida que é turbulenta, mas nós estamos aqui, Senhor, declarando nesta noite que em 2026 nós colocaremos a nossa vida diante do Senhor e nós confiaremos no Deus que é poderoso, que é imutável, que é onipresente, onipotente, onisciente, imutável, eterno, soberano, que é refúgio e fortaleza, Senhor, que é auxílio sempre presente. Em Ti, Deus, que nós vamos colocar a nossa fé. E por isso, Senhor, acreditamos que teremos descanso para as nossas almas e teremos, ó Pai, segurança emocional, aleluia. Seja engrandecido, Deus, seja exaltado, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos dirija em todo esse ano de 2026, Pai, para a glória do Teu nome, aleluias. Santo é o Teu nome. Santo é o nosso Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, aleluia. Santo é o Senhor. Tu és digno de honra e glória. Tu és o único digno, aleluias. Aplauda ao Senhor, amém.